Vamos orar rapidinho, Pai. Nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de estar aqui. O desejo dos nossos corações é que o Senhor venha sobre as nossas vidas, que nós possamos ser cheios pelo Senhor, que nós possamos receber e entender daquilo que o Senhor tem para nós. O desejo dos nossos corações aqui é que o Senhor possa falar, ministrar as nossas mentes, que nós possamos fluir num profundo da Tua presença, que tudo aquilo que for falado não saia da minha boca, mas seja o Teu Espírito Santo nos ministrando. Eu oro para que todo entendimento seja liberado sobre as nossas vidas, que toda transformação venha sobre nós. Eu oro para que, se existe algum tipo de apatia sobre esse lugar ainda, que seja quebrado em nome de Jesus. Eu oro pela liberdade do Senhor sobre esse lugar, eu oro pela liberdade do Senhor sobre as nossas vidas. E clamo pela Tua presença mais uma vez, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor aí no seu lugar. Glória a Deus. Amém. Bom, eu quero falar algo com vocês hoje. Eu estava conversando com o Rafa e perguntei para ele se eu teria algo em específico para falar. Ele disse que, enfim, sobre o que ele tem pregado nos últimos dias. Mas ele falou que eu tinha liberdade de poder estar pregando sobre aquilo que o Senhor falasse ao meu coração. E eu quero trazer uma mensagem a vocês hoje, que tem sido muito a mensagem que tem carregado os meus dias. Eu tenho caminhado durante os meus últimos dias em cima dessa mensagem. Eu já te peço desculpa se em algum momento eu me emocionar por aqui, mas tem sido algo que o Senhor tem colocado e depositado muito forte ao meu coração, tem sido algo que tem pautado muito o meu caminhar com Cristo. E eu quero falar com vocês hoje sobre o evento mais importante de toda a história. Eu quero falar com vocês hoje sobre aquilo que traz a esperança para as nossas vidas, aquilo que pauta os nossos dias como cristãos, que é a ressurreição de Cristo. Eu vou pedir para que você deixe a sua Bíblia aberta no Evangelho de João. Nós vamos transitar entre o Evangelho de João e o Evangelho de Lucas, mas a princípio deixem aberto no Evangelho de João, no capítulo número 20. E nós vamos lendo aos poucos, nós vamos ouvindo, entendendo um pouco daquilo que a palavra do Senhor diz a nós. Amém? Bom, partindo de um ponto inicial, partindo de algo que nós precisamos entender, a ressurreição de Cristo, quando nós estamos falando sobre a ressurreição de Cristo, nós estamos então apontando aquele evento que é o evento mais importante de todas as nossas vidas. Não só da minha e da sua vida, mas nós estamos apontando o evento mais importante de toda a história da humanidade. A humanidade, sem dúvida nenhuma, seria uma humanidade diferente. A Terra seria uma Terra diferente, o mundo seria um mundo diferente, se nós não tivéssemos experimentado e se Cristo não tivesse morrido e ao terceiro dia tivesse ressuscitado. Portanto, se existe algo que fortifica o cristão, se existe algo que fortalece, que pauta os dias do cristão, esse algo é a ressurreição de Cristo. Agora, algo que eu acho muito importante de nós entendermos, algo que eu acho muito importante de nós pontuarmos, é que muitas vezes nós temos a mera impressão de que a morte de Cristo foi algo acontecido a um coitadinho. Foi algo acontecido a alguém que por algum motivo estava pagando punição por algum erro pessoal. Logo, sem morte não existe ressurreição, certo? Porém, a gente precisa entender que no calendário de Cristo, a morte dele, a ressurreição dele, já eram coisas que estavam programadas há muito tempo. A partir do momento que o homem cai, a partir do momento em que o pecado ele entra no mundo, nós então temos acesso a uma nova natureza, e essa nova natureza é uma natureza pecaminosa, e existe somente uma coisa que poderia nos limpar 100% desse pecado que existe em nós, e nos dar acesso ao Senhor novamente, e essa coisa é a morte de Cristo. Agora, algo muito importante que eu e você precisamos ter muito claro nas nossas mentes, é que a morte de Cristo, ela não é um fato isolado. A morte de Cristo, ela acontece e junto a esse fato existe algo extremamente importante, a ressurreição dele. Uma vez que a gente entende que Cristo morreu para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós pudéssemos mais uma vez ter acesso à presença dele, nós precisamos entender que sem ressurreição não existe autoridade, sem ressurreição não existe confiança, portanto isso pauta a sua fé cristã. João capítulo 20, nós vamos ler do versículo 1 ao 5, diz o seguinte: já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilatos mandou que entregassem a ele. Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora.
Algo que a gente precisa pontuar aqui é que o normal naquela época, quando o crucificado já havia sido morto, quando já havia dado o tempo de vida dele, quando ele já não tinha mais palpitações em seu coração, quando o seu sangue não corria mais no seu corpo, eles eram jogados como se fossem um lixão e um aterro, mas com Cristo isso foi diferente. Nós vemos aqui, José de Arimateia, ele tem o direito de guardar o corpo de Cristo. Continuando, Maria Madalena e outra Maria estavam ali, sentadas em frente do túmulo. Guardem essa informação. No dia seguinte, isso é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso, eles se referiam a Jesus, disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado. Pois essa última mentira seria maior do que a primeira. Então Pilatos disse: levem esses soldados com você e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali. Algo que é muito importante, muito interessante de nós olharmos aqui, é que existia sim uma preocupação dos fariseus, existia sim uma preocupação dos romanos com a ressurreição de Cristo. Eles foram os mesmos que crucificaram a Cristo, que mataram a Cristo, alegando que aquele homem era um falso profeta, alegando que aquele homem se posicionava como um falso Messias. Porém, esses mesmos homens foram os homens que se preocuparam dizendo: tomem cuidado com o túmulo onde esse cara está. Vai que ele ressuscita. Existia sim uma preocupação. As coisas, elas caminhavam de forma muito clara para que as promessas do Senhor se cumprissem, para que o cumprimento das Escrituras acontecesse. Era algo muito direto, era algo muito claro. E a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui hoje, é que se você não tem consciência, se você não tem ciência da ressurreição de Cristo, você é um cristão de fé rasa, você é um cristão de fé morna. E Deus, ele é muito claro conosco quando ele diz: seja quente ou seja frio, você morno, eu vomitarei a minha boca. Portanto, a gente precisa entender que se existe algo que pauta a minha fé como um cristão, esse algo é a ressurreição de Cristo. Eu entendo que muitas das coisas que nós vivemos e muitas das coisas que nós passamos, elas estão sim pautadas e baseadas na falta de entendimento que eu e você temos desse fato. Muitas vezes nós deixamos de entender na plenitude o que é a ressurreição de Cristo. É algo muito, muito direcionado. Porque em João, no capítulo 20, diz o seguinte: domingo bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estava Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. A grande questão é que depois que Maria Madalena fala isso aos discípulos, os discípulos chamam ela de louca. Eles começam a falar: mulher, você está louca. Como assim ressuscitou? Como assim ele não está mais lá? Eles até começam a questionar se haviam roubado o corpo de Cristo. E eu e você, muitas vezes, nós nos colocamos nessa mesma posição dos discípulos, de questionar a ressurreição dele. Sabe qual que é a grande diferença? A diferença é que você não teve contato com Cristo fisicamente, carnalmente aqui nessa terra. Então para você o questionamento da ressurreição é diferente. Agora, esse bando de trauma, esse bando de medo, esse bando de necessidade de aceitação que você tem, é muito reflexo da sua falta de entendimento na ressurreição de Cristo. Então para os discípulos era muito mais fácil acreditar que o corpo de Cristo havia sido roubado. A parada que eu tento entender, aquilo que eu tento trazer para mim é o seguinte: cara, as minhas incertezas e as minhas decisões não revelam um Cristo ressurreto na minha vida. Algo que a gente precisa entender é que nós não somos nenhum tipo de robô, nós não somos nenhum tipo de extraterrestre, nós somos humanos, assim como nós todos aqui somos exatamente iguais, formados humanamente, do pó nós viemos, ao pó nós voltaremos, porém, existe uma diferença muito grande naquele que confia e que entende que o Cristo ao qual você professa é um Cristo que ressuscitou da morte. Presta atenção num cristão bem posicionado. Presta atenção num cristão que entende literalmente qual é a ordem bíblica, qual é a direção bíblica. Desculpa, esse cristão ele não tem tempo de ficar de mimimi. Esse cristão ele não tem tempo de se preocupar com um postzinho no Instagram. Esse cristão ele não tem tempo de ter medo de pregar o evangelho. Qual é a grande comissão que o Senhor deixa a nós? Pregar o evangelho.
a sua falta de coragem e a sua falta de decisão de pregar o evangelho é sobre a sua falta de entendimento, que o Cristo a qual você professa é um Cristo que ressuscitou. A vida sem a ressurreição de Cristo seria uma vida onde a morte seria o fim da linha. Acabou a vida. Morreu, acabou. Cristianismo, isso aqui que está acontecendo aqui agora, essa coisa legal que você gosta de fazer vídeo, esse telão bonito, essas luzes, isso não aconteceria. Não existiria o cristianismo. Vida eterna, que é algo que eu e você pregamos, qual é o sentido da vida eterna? Sendo aquele que nós professamos, ele não conseguiu passar da morte. Ele parou na morte. Como assim? A nossa fé seria pautada então em um Deus morto. A nossa fé seria pautada em alguém que morreu e acabou por aí. Não existiria um corpo glorificado. Você jamais deixaria de viver as dores que o seu corpo hoje tem, as dificuldades que o seu corpo hoje tem. Afinal, o Cristo ao qual você professaria, ele teria morrido e acabou. Não se defenderia o evangelho por medo. Porque é muito difícil você conseguir defender algo que tem um ponto final. Acabou. Mas por que acabou? Algo muito interessante é que Pedro, ele não consegue compreender, ele não consegue entender aquilo que havia acontecido. Para ele era muito mais fácil entender que aquilo ali tinha sido o fim da linha. Até nós vamos ver alguns capítulos para frente, Pedro ele é encontrado por Jesus novamente, pescando de novo. Então ele disse o seguinte, olha só, o meu mestre morreu, o meu mestre não ressuscitou, então eu preciso voltar para a minha vida. E é exatamente isso que eu e você fazemos. A gente não consegue entender aquilo que Cristo fez, então a gente decide voltar a viver a nossa vidinha rasa e medíocre. A gente volta a viver uma vidinha onde o nosso Instagram é o mais importante. A gente volta a viver uma vidinha onde ser exposto é mais importante. A gente volta a viver uma vidinha onde os meus desejos carnais são mais importantes. Desculpa, você não entendeu aquilo que Cristo fez. A partir do momento que você começa a entender que a morte não foi o final e que Cristo ressuscitou, a sua forma de viver começa a ser uma forma muito mais intensa, uma forma muito mais corajosa, uma forma de dar as caras para bater. Cristão medroso não combina. Não combina. Eu bato muito, desculpa se eu estou falando muito sobre isso, é algo que eu falo muito com os adolescentes e são exemplos muito frescos na minha cabeça. A necessidade que você tem de mostrar o decote da sua roupa no seu Instagram, isso é uma fragilidade. A necessidade das pessoas comentarem aquilo que você posta, isso é uma fragilidade. A sua falta de identidade é uma fragilidade. A sua falta de confiança é uma fragilidade. É engraçado porque são essas pessoas que passam segundos na presença de Deus e se desmontam. Mas cadê aquele peito aberto que você tem? Desculpa, você é frágil. Você é frágil. Porque você não consegue entender aquilo que Cristo fez pela sua vida. O que diferencia o cristão é o entendimento de que o Deus que ele professa é um Deus que não parou na morte. Fato. Maomé morreu doente. Buda teve uma intoxicação, morreu. Allan Kardec teve um aneurisma, morreu. Jesus Cristo não. Jesus Cristo não. Não existe, e desculpa se existe alguém aqui de outra religião, que professe de outra religião, a minha questão não é ofendê-lo, mas não existe comparação a algo que professe a um Deus que morreu e ressuscitou. Não existe. Por isso que eu me encho de autoridade e prego isso. Porque aquele qual eu prego, ele não parou naquilo que todos os homens pararam. Pedro, Lázaro morreu e ressuscitou, depois ele morreu de novo. Precisa interpretação bíblica, querido. Ele morreu de novo. Jesus fez com que ele ressuscitasse por um motivo específico naquele momento. Cristo ressuscitou e vive para sempre. Agora, o seu medo de pregar sobre isso reflete muito bem a sua falta de entendimento. Cristão que não entende a Bíblia não é um cristão pautado, não é um cristão que pode por aí dar a cara para bater. Quer pregar, querido? Quer falar para as pessoas sobre o Evangelho? Quer ir às igrejas e pregar o Evangelho? Quer criar algo na sua faculdade, no seu trabalho? Primeiro entenda o principal fundamento da fé cristã, a morte e a ressurreição de Cristo, amém? Partindo para um segundo ponto que eu acho extremamente interessante, como eu disse para vocês quando estávamos lendo, para prestarmos atenção nisso, Maria Madalena e a outra Maria eram quem estava sentada ali perto do túmulo de Jesus. Versículo 11, verso 14, ainda no capítulo 20. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram, mulher, por que você está chorando?
E ela respondeu: levaram embora o meu senhor e eu não sei onde puser. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Contextualizando para vocês, Maria Madalena havia sido uma mulher qual Jesus havia encontrado ao início do seu ministério, e dela Jesus havia tirado e expulsado, no caso, 7 demônios. Então, a primeira mulher que encontra Jesus era quem? A endemoniada, que não era mais endemoniada no caso. A primeira mulher que tem o prazer, a honra, a primeira mulher que entra na história a ver Jesus era uma mulher que Jesus havia expulsado 7 demônios. E tem gente que fala que a Bíblia é machista. Sabe o que isso ensina para mim e para você, querido? Não é por merecimento. Não é por merecimento. Desculpa. Você achar que você vir aqui, ouvir o Rafa todos os sábados, e no domingo fazer um belo stories do pastor pregando, resolve a sua vida? Desculpa, não vai resolver. Não vai resolver. O seu belo marca-texto enquanto você faz o seu devocional não vai resolver. Não vai resolver. Não é sobre merecimento. Mas é sobre um coração que entende o que Cristo fez pela sua vida. É simples, é matemática. O evangelho não é algo difícil. Algo que chama muito a minha atenção é que aquela mulher que havia tido 7 demônios e foi perdoada por isso, e teve os 7 demônios expulsos, foi a primeira que encontrou a Jesus. Sabe o que isso me ensina? Que aquele que muito é perdoado é aquele que muito ama, e aquele que muito ama é quem se encontra com o Senhor. Todos aqui provavelmente já ouviram a história da mulher que secava os pés de Jesus, o perfumando, certo? Os discípulos ali falavam para aquela mulher: você está louca? O que você está fazendo? E o que Jesus fala para aquela mulher, gente? O que Jesus fala para aqueles discípulos? Segura aí, filho. Ela está fazendo isso porque ela muito foi perdoada. E por isso ela muito reconhece, muito entende. Eu vejo que o grande problema é esse: pensar que estar aqui, nessas 4 paredes, resolve a parada. Não resolve, não resolve. Quando eu entendo aquilo que Cristo fez pela minha vida, eu consigo amá-lo muito mais, do que quando eu me sinto digno de algo. É muito normal nós vemos as pessoas falando: cara, eu tenho tido muita dificuldade de sentir a presença de Deus. Nossa, mas eu estou no culto e levanto a mão, mas sabe, o louvor não está tão bom. E, nossa, mas a pregação foi tão fraquinha. Está aí o seu problema. Exatamente aí está o seu problema. Você está achando que você merece um bom ambiente, com um bom louvor e com uma excelente pregação, para que você tenha acesso à presença de Deus? É sério isso, gente? Não é sobre isso. Você precisa entender que você foi, através do pecado, você vive uma natureza pecaminosa, os seus desejos são pecaminosos, e somente por Cristo e por graça e misericórdia dele você pode ter acesso a isso. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que era o jardineiro e por isso respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga onde colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone, essa palavra que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que vou subir para aquele que é meu Pai, o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Gente, qual foi aqui a situação que fez com que Maria conseguisse entender que aquele homem que falava com ela era Cristo? Um chamado. Jesus simplesmente precisou fazer uma coisa: chamá-la pelo nome. Chamá-la pelo nome. Muito provável porque aquela mulher, ela tinha extrema intimidade com Jesus. Muito provável porque por diversas vezes ela havia ouvido Jesus chamá-la pelo nome. Então para ela, aquela era uma voz muito familiar. Eu dou esse exemplo sempre. Se algum dia minha mãe pegar e me ligar, mas ela me ligar de um número desconhecido, quando ela falar alô, eu já sei que é a minha mãe, porque eu falo muito com ela. A questão aí é o seguinte: sem intimidade, amigão, sem tato com o Senhor, não vai ter tato, desculpa, não vai ter tato. Mais uma vez eu reforço isso com você: chegar aqui no Nil, chegar aqui na igreja achando que aqui você vai ter a maior experiência da sua vida, se você não tem 10 minutos de oração, se você não consegue ler 2 capítulos por dia, e você está achando que você merece, você não vai ter. Porque quando Cristo ele te chama pelo seu nome, você não reconhece.
Mas você não o reconhece porque você não tem intimidade com Ele, porque você não fala com Ele, porque você não se vê como alguém perdoado, você se vê como alguém merecedor. Eu e você necessitamos desse perdão e dessa misericórdia de Cristo. E isso vem a partir de um entendimento daquilo que Ele fez pela minha vida. Eu preciso entender que Cristo sofreu pela minha vida, não eu por Ele. Não fui eu que sofri para que eu pudesse ter acesso a Ele, mas Ele sofreu para que eu pudesse ter acesso a Ele. Então o grande conselho que eu dou a você e a mim, a gente precisa baixar um pouquinho a nossa bola. A gente precisa se colocar um pouquinho no nosso lugar. Entender que nós somos perdoados. Entender que Cristo nos perdoou. Começa a entender aquilo que Cristo fez pela sua vida, que você vai começar a ter sim esse tato com Ele. Algo importante, isso não te torna um coitado, porque a igreja é cheio de coitado, o coitadinho que o pai abandonou, e a mãe não ama, e teve um problema com a namorada e terminou, e aí tem que lidar com a namorada dentro da igreja. Amigão, vamos vencer isso aí, identidade, firmamento em Cristo, certo? A questão é essa, entenda o seu lugar, você não é um coitado, mas você também não é digno disso. No versículo 19, ainda no capítulo 20, acompanhe isso comigo. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas com medo dos líderes judeus. Bonitinho isso aqui, hein, gente? A gente podia fazer um desse, hein? Presta atenção nisso mais uma vez, de portas trancadas com medo dos líderes judeus. Por que eles estavam com medo? Por que eles estavam de portas trancadas? De repente o cara que eles defendiam, de repente o cara que pautava os dias deles, morreu. Morreu. E aí eles tiveram medo. E agora? Seguindo, enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que vocês estão assustados? Porque há tanta dúvida na cabeça de vocês. E aqui existe algo que me intriga um pouco, porque imagina Jesus, que foi um cara que ensinou para eles, dos 30 aos 33 anos de vida, que ele morreria, mas depois de 3 dias ele ressuscitaria. E aí Jesus aparece para os caras e os caras começam a pensar que é um fantasma. Eu particularmente, eu teria perdido a linha já. Eu ia falar: não é possível, não é possível. Nossa, Pedro, que loucura esses discípulos, né? Querido, é exatamente isso que nós fazemos. Exatamente isso que nós fazemos. Nós temos exatamente aquilo que devemos e não devemos fazer. Nós temos exatamente aquilo que pode e que não pode ser feito. Mas nós ignoramos as Escrituras. Entendem qual é a preciosidade de você abrir a sua Bíblia? De você entender a sua Bíblia? De você procurar pela sua Bíblia? Eu acho que o que falta muito para as novas gerações, e eu incluo a minha geração, que é mais nova do que a de muitos de vocês aqui, é tempo de Bíblia. É entender a Bíblia, querido. Precisa entender a Bíblia, precisa entender o que Cristo deixou. Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e veja que sou eu mesmo. Jesus precisa se provar para aqueles caras. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos. Como vocês estão vendo que eu tenho, Jesus disse isso e mostrou suas mãos e seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm alguma coisa aqui para eu comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado que ele pegou e comeu diante deles. Eu acho que aqui existe então aquilo que vai pautar o meu e os seus dias. Nós não cremos em algo, em um homem que morreu e o seu espírito ressuscitou. No espiritismo é muito comum as pessoas falarem sobre a reencarnação, né? Sobre a pessoa morrer e o espírito ressuscitar, e eu já ouvi até algumas teorias de que Allan Kardec está por aí e o espírito dele está por aí. Desculpa, Cristo não. Cristo não. Ele não só morreu como um homem, mas ele ressuscitou como um homem. Ele mostrou as mãos furadas, ele mostrou os pés furados. Ele comeu com aqueles homens. Isso me dá confiança para que eu não somente pregue o evangelho, mas para que eu tome todas as decisões da minha vida.
Se eu não consigo controlar as minhas vontades e os meus desejos, pautados em um homem que morreu e ressuscitou e apareceu como homem novamente, aí acabou, gente. Aí é o fim do mundo. Aí entrega para Deus, nem para Deus, porque você não acredita muito. Entrega, não dá mais. Isso pauta a minha vida. Eu e você, nós cremos em um Deus que morreu como homem, ressuscitou como um homem, não como uma estátua, não como um fantasma. Eu não adoro estátuas, eu adoro um Deus que morreu como homem e ressuscitou como homem. Isso pauta a minha vida, Esse é um sermão que eu fiz muito direcionado à pregação do Evangelho. Enquanto eu estava adaptando ele, coitados, os meninos vieram aqui ouvir o sermão, já ouviram essa história, né? Enquanto eu estava adaptando ele, o Senhor começou a falar algumas coisas sobre o meu coração. E não somente sobre pregar o Evangelho, mas sobre viver o Evangelho. É sério que nós não conseguimos controlar vontades carnais, porque nós não conseguimos entender aquilo que Cristo fez. Volta a bater muito nas redes sociais, essa necessidade de aprovação, essa necessidade de se aparecer às pessoas. É falta de entendimento daquilo que Cristo passou pela sua vida. É simples. Você quer aparecer? Vai ler a Bíblia, amigão. Vai entender o que Cristo falou. Vai entender o que Ele passou. Sabe, eu tenho um certo incômodo com pessoas muito medrosas, com pessoas, e eu não estou falando que você tem medo de assalto, é óbvio que você tem medo de assalto, eu tenho medo de assalto. Eu não estou falando que você tenha medo de algum animal, eu tenho medo de cachorro, por exemplo. Olha que tolice. Mas eu estou falando sobre o medo de viver essa vida, faz sentido? Sobre essa parada de você ter medo do que vai vir por aí, sobre o que vai acontecer, mas Deus, e com quem eu vou me casar, e com quem eu vou viver a minha vida, mas Deus, ela fez isso comigo. Tá bom? Ela fez isso com você, mas existe um Deus que sofreu para que você não sofresse com isso. Mas Ele não só carregou esse peso que estava sobre a sua vida, Ele acabou com esse peso que estava sobre a sua vida. E Ele ressuscitou para te dar autoridade sobre essa situação. Eu creio muito na situação que você viveu, você ser abençoado, você ser usado para abençoar vidas que passam pela mesma situação. Você tem problemas com o seu pai, então eu creio que o Senhor Ele vai te levantar para tratar pessoas que têm problemas com os pais. Você algum dia teve problema com pornografia, eu creio que o Senhor Ele vai te levantar para que você trate pessoas com problemas em pornografia. Agora, isso não vai acontecer se você não entender aquilo que Jesus passou pela sua vida. Por que temer? Não há por que temer. Não há por que temer. O Deus que professamos venceu aquilo que mais nenhum outro consegue vencer. Pulem para o livro de Lucas, capítulo 24, e eu já estou terminando. Capítulo 24, versículo 44, vamos até o 53. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito ao meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Prestem atenção nisso, vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Jesus estava falando sobre o Espírito Santo. Mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Então nós vamos ter lá à frente o dia de Pentecostes. Depois, Jesus os levou até as proximidades de Betânia e erguendo as mãos os abençoou. Enquanto os abençoava, os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram com grande alegria para Jerusalém e permaneceram constantemente no templo louvando a Deus. A frase-chave aqui está no seguinte: vocês são testemunhas disso. Testemunhas. Rick Warren, um escritor extremamente conhecido, provavelmente você já deve ter lido algum livro dele, como Uma Vida com Propósitos, e algo que toca muito a minha vida. Ele diz que o verdadeiro cristão, ele não é um advogado de Cristo. Ele não é um advogado de Cristo, mas ele é uma testemunha de Cristo. Porque faça algo de errado e contrate um advogado. Ele vai te ouvir falar.
Ele vai pedir para que você fale todas as verdades para ele, fato. Mas se você não contar 100% da história, ele vai defender aquilo que você está dizendo. Uma testemunha não. Uma testemunha é alguém que conta exatamente o que aconteceu. Por que ela conta o que aconteceu? Porque ela viu. A ressurreição de Cristo deve ser testemunhada pela minha e pela sua vida, fato. Cristão que não testemunha da ressurreição não é um cristão verdadeiro, é um cristão raso. Agora você pode falar para mim o seguinte, mas você está falando para eu testemunhar algo que eu não vi? Você está falando para mim que eu devo testemunhar de algo que eu não presenciei, eu não vi Jesus em corpo, eu não vi Jesus ressuscitando. Então, querido, você está querendo dizer para mim que todos os vales que Jesus tem te tirado, que todas as situações que Ele tem arrancado você, que todos os momentos de tristeza e de dores que Ele tem te arrancado não provam a ressurreição dEle? É isso? Os feitos do Senhor, pela minha e pela sua vida, eles são a maior prova de que não só Ele morreu, mas que Ele ressuscitou para isso. Ouvi algo esses dias que tocou muito ao meu coração. Imagina se você tivesse se casado com a primeira pessoa que você se apaixonou. Imagina se até hoje você estivesse fazendo a primeira faculdade que você desejou fazer. Imagina se você estivesse no primeiro trabalho que você sonhou em ter. Mas o Senhor de alguma forma te arrancou de lá, não te arrancou? E você não pode testemunhar disso hoje? Isso é a prova de que existe um Deus que Ele sofreu para que você fosse liberto disso. Mas Ele não só sofreu para que você fosse liberto disso, mas Ele ressuscitou para que então você pregasse sobre isso. Existe diferença no coitadinho que passa pela situação e, meu Deus do céu, quanta dor. Esse tipo de gente me irrita. Sabe essa galera que, nossa, é muita tristeza. Para a pessoa que pega, usa daquilo que ela passou e começa a abençoar vidas. Desculpa, você está muito preocupado com a sua vida. Você está muito preocupado somente com o seu umbigo. Você está muito preocupado somente em sair da situação que você está. E o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho não é sobre vida pessoal somente. Cristo, sem merecer, veio a essa terra, sofreu e morreu pela minha e pela sua vida. Evangelho, cristianismo, amor não é sobre você, mas é sobre as outras pessoas. Você vive, você prega pelas outras pessoas. Então não se coloque como um coitado. Não é porque em algum momento Jesus expulsou 7 demônios de você, que você é o coitado, que vai somente dizer chorando que você tinha 7 demônios. Não, use isso para abençoar a vida de alguém, simples. Chegue um endemoniado e ora pela vida dele. Existe autoridade sobre a sua vida, Cristo te deu isso. Testemunha convicta ganha julgamento, meu querido, ganha julgamento. Pega uma má testemunha que não sabe contar direito a história. Ela acaba com o tribunal, ela acaba com todo o caso. Vai lá uma testemunha convicta, que viu, que passou pela situação, que acompanhou com os próprios olhos. Ela ganha o julgamento. Eu não aceito, eu não admito, eu falo isso para os meninos sempre. Cristão que não consegue ganhar argumento. Não é possível que você não consegue ganhar um argumento. Não é possível. E eu não estou falando que nós vivemos para ficar ganhando discussões. Isso é muito raso. A Bíblia é muito clara sobre nós não entrarmos em discussões que não edificam as pessoas. Eu não quero que você pregue sobre arminianismo e calvinismo. Não é sobre isso. Mas é sobre você saber defender a fé que você professa. Simples. Cristão que... Mas Pedro, as palavras acabaram e a pessoa, ela não se convenceu com o que eu estava dizendo. Cadê o Espírito Santo na sua vida? Você não tem capacidade de entregar uma palavra de conhecimento para alguém? Eu não estou falando de emoção, eu estou falando do Espírito Santo agindo na sua vida. Você não tem coragem de entregar uma palavra de sabedoria para essa pessoa? Sabe por que você não consegue? Porque você não tem intimidade, porque você não tem entendimento de um Cristo que morreu e ressuscitou. É simples, cristão raso, você é raso. Eu testemunho de um Deus que morreu, mas venceu a morte. Eu vou falar mais uma vez, eu quero que vocês celebrem por isso. Eu testemunho de um Deus que morreu, mas que Ele venceu a morte. Isso é simples. Simples, simples. Eu não posso ser medroso, eu não posso ser medroso. Eu não posso me posicionar de uma forma medrosa, de uma forma que não consegue entender. Mas o que está acontecendo?